Pessoal, tudo bom? Salve, salve, meus consagrados, tudo bem? Vamos começar mais uma aula, né? Depois de um período de recesso, nós retornamos às nossas aulas, principalmente as aulas online, né? E ainda não temos uma previsão de quando nós retornaremos às aulas presenciais, mas por enquanto nós vamos dando continuidade, né, nos estudos, vamos seguindo em frente e começando um novo tema na aula de hoje, né? Até comecei aqui utilizando uma camisa que não tem nada a ver com o tema, mas eu achei ela perdida aqui em casa, ó, do Lampião, o Justiceiro do Nordeste, né? Achei essa camisa aqui, nem lembro que eu tinha ela, achei ela mó da hora. Então, quero começar um tema novo com vocês. A temática em que nós estamos dando continuidade é sobre a civilização da Mesopotâmia, né? Ou civilização mesopotâmica. Lembrando que o tema anterior nós estávamos estudando sobre o Antigo Egito. Nós estamos dando continuidade, aprendendo um pouco mais sobre os povos antigos. Ok? Vamos começar a aula? Inicialmente, eu quero dizer que nesta primeira aula, onde nós vamos começar a aprender sobre a Mesopotâmia, nós vamos fazer somente uma introdução do tema. E a partir das próximas aulas, nós vamos adentrando na temática, vamos aprendendo um pouco mais detalhadamente sobre alguns pontos da Mesopotâmia. Beleza? Hoje vou fazer uma pequena introdução do tema, tá ok? Olha só, eu coloquei aqui a temática aqui no slide, né? Aqui em cima, isso. Mesopotâmia. O significado da palavra Mesopotâmia significa terra entre rios, né? Então, a Mesopotâmia, segundo o texto aqui, vai dizer que trata-se de um planalto de origem vulcânica localizado no Oriente Médio. Em relação a essa palavrinha planalto, que é um relevo na geografia, tem um conteúdo aqui no Google Sala de Aula sobre as formas de relevo. Eu explico direitinho sobre o que é planalto. Então, a Mesopotâmia é o quê? Ela é um planalto de origem vulcânica localizado no Oriente Médio, né? Hoje no continente asiático, delimitado entre o vale dos rios Tigre e Eufrates, né? Ele é ocupado atualmente pelo território do Iraque, né? Então, onde hoje é a Mesopotâmia, vou até mostrar um mapa para vocês daqui a pouco, é um país chamado Iraque. Eu tenho esse livro aqui, ó, Geografia Bíblica, eu comprei quando eu fiz um curso de Geografia Bíblica, pelo Instituto Bíblico Augusto Araújo, em Cuiabá, e tanto no livro aqui de Geografia Bíblica, quanto também na Bíblia, na história bíblica, vai dizer que a Mesopotâmia localizava-se no Jardim do Éden. Então, muitos estudos vão dizer que o Jardim do Éden, né, quem é cristão, quem conhece a história da Bíblia, sabe que é um jardim que Deus construiu, né, para Adão e Eva, lá no Velho Testamento, e segundo relatos históricos de alguns arqueólogos, eles vão dizer que o jardim do Éden localizava-se na Mesopotâmia, né? Então a Mesopotâmia era uma terra entre dois rios. Olha o slide aqui, ó. Tá vendo aqui? Vou até pegar o canetão aqui. Então olha só, a Mesopotâmia era toda essa região aqui, ó. Claro, mas ela abrangia também toda essa área de amarelo, um pouco mais clara aqui que vocês estão vendo, ó. E por que é terra entre dois rios? Porque os dois principais rios, né, que é mais essa área mais centralizada, a Mesopotâmia ficava entre o rio Tigres e o Eufrates. Então, a Mesopotâmia é uma região que tinha um interesse histórico e geográfico mundial muito importante que a gente vai ver na aula de hoje, ok?
Então, olha só, eu tentei fazer uma reprodução bem bacana assim. Eu coloquei o rio Tigres e o rio Eufrates, e ao centro, no meio, né, a Mesopotâmia, que significa terra entre rios. Então, Mesopotâmia era terra entre rios. Essa região, né, hoje é uma região desértica, porém, a região da Mesopotâmia possuía solos muito férteis, ou seja, muita coisa que se plantava produzia e produzia em grande quantidade. Eram solos férteis. Então, para um lugar que é um deserto, ter uma região onde os solos são férteis, né, acabava provocando nas pessoas e nos povos ali da região muito interesse naquele lugar. Não é verdade? Seguindo aqui, ó. Aqui eu coloquei o título, Crescente e Fértil. A região do Oriente Médio é excelente para a agricultura. Né? Seu território possui um solo fértil, como eu falei. Então a gente vê aqui, por exemplo, ó, a Mesopotâmia, que é um território que fica entre o rio Tigres e Eufrates, porém, ele também abrangia uma grande área de influência, né? Que vai pegar desde o Antigo Egito, aqui ó, nós temos o Alto e o Baixo Egito, né? A região da Palestina, ó, a região onde localiza-se Israel, Cisjordânia, né? A Babilônia, se a gente for ver aqui, até no livro de Geografia Bíblica, tem alguns conceitos históricos, muitos conceitos históricos, vai descrever também que Babilônia foi um dos territórios, um dos povos da Mesopotâmia de muita importância, né, na história dos povos antigos. Então a Mesopotâmia é uma grande região com solos férteis e excelente para a agricultura, ok? Vamos dar prosseguimento? Prosseguimento. Então é o seguinte, acompanhe comigo no texto, a gente vai entender um pouquinho mais como que eram formados os povos da Mesopotâmia. Acompanhe comigo a leitura, por favor. A Mesopotâmia foi uma região por onde passavam muitos povos nômades oriundos de diversas localidades. Aí vocês devem estar se perguntando aí, o que seriam esses povos nômades? Segundo um dicionário, e segundo a academia, a escola britânica, né, vai dizer o seguinte, que os povos nômades são povos que não têm locais definidos. Então, eles ficam constantemente mudando, né? E o principal objetivo da mudança deles de uma região para outra é para se alimentar, para buscar alimentos. O texto da escola britânica vai dizer o seguinte, ó, um nômade é uma pessoa que está sempre se mudando de um local para o outro. Muito tempo atrás, antes do desenvolvimento da agricultura e das cidades, muitos povos eram nômades. Quando nós estudamos sobre os povos antigos, os primatas, né? A gente percebeu que os povos antigos, os primeiros seres humanos, eles eram nômades, estavam sempre mudando. Eles iam para um lugar, consumiam o alimento daquela região, quando acabava o alimento ali, eles mudavam para outro lugar. Então, esse processo de estar sempre se mudando, né, nós chamamos de nomandismo. Né? E as pessoas que fazem isso, nós chamamos de nômades ou povos nômades. Continua comigo na leitura, por favor. A terra fértil fazia com que alguns desses povos se estabelecessem naquele território, surgindo assim as sociedades mesopotâmicas. Então, na Mesopotâmia existiam diversos povos. E quando eu falo de povos, a gente está falando de diferentes culturas. Cada povo tinha uma cultura, tinha uma língua, um tipo de religião. Né? Então, a cultura, o tipo de religião, até a língua, distinguem e criam povos. Né? Como se fosse, vamos pensar assim, como se fosse os grupinhos na escola. Né? Ah, eu tenho o meu grupo de amigos aqui. Né? Tem o meu grupo de amigos. A gente não se mistura com o outro. Por quê? Porque a gente gosta mais de ouvir rock. A gente é tudo roqueiro. Já aquele pessoal ali é o grupinho do tereré. Né?
Então a gente pode, se a gente for comparar esses grupinhos com povos, seriam basicamente quase a mesma coisa. A cultura é a base desses grupos, né? Então a cultura das pessoas diferenciava, surgiram diversos povos, né, na Mesopotâmia, né? E esses povos eram oriundos do nomandismo, né? Eles vinham de outras regiões da Ásia, de outras regiões do nosso planeta, para a Mesopotâmia, porque sabiam que lá o solo era muito fértil, dava para se produzir muito, e o que movia essas pessoas, o que faziam essas pessoas a irem para a Mesopotâmia era o quê? Era o alimento, né? Era um processo de se alimentar, eles não queriam morrer de fome, eles iriam querer ficar no deserto, onde o solo é ruim, onde nada nasce. Não, eles decidiram ir para a Mesopotâmia, né? Porque sabiam que lá, se eles plantassem, eles iriam colher. Ok? Beleza? Vamos continuar. Olha só, aqui eu listei sete. Olha só, os povos mesopotâmicos. Esses aqui são os 7 principais. Os nomes são meio diferentes, né? Eu acredito que até eu tenha dificuldade de ler os nomes, por exemplo, os sumérios, tranquilo. Os acádios, os hititas, os amoritas, os arameus, os alamitas, os cassitas. Eu acho que são nomes interessantes, né? Vocês podem até colocar o nome dos filhos de vocês, né? Por exemplo, Sumérios. Sumérios é um nome bonito para se colocar numa criança, né? Olha só. Vamos ver aí a definição mais ou menos do que seria povos. Eu coloquei 2 definições, está aqui embaixo, ó. Não, está aqui do lado, né? Olha só. O que são povos? Olha só. Conjunto de indivíduos que têm a mesma origem, a mesma língua e partilham de instituições, tradições, costumes e um passado cultural e histórico em comum. São pessoas que têm características culturais semelhantes. Eu me identifico com você porque você fala a mesma língua, tem o mesmo sotaque que eu, tem os gostos culturais são semelhantes, então, como eu me assemelho com você, nós fazemos parte de um povo, certo? Temos a segunda definição aqui de povos também, né? Que é o conjunto de indivíduos que ocupam um território determinado e formam uma unidade política com leis próprias e sob a direção do mesmo poder. Por exemplo, o Brasil. Nós brasileiros, nós somos chamados de povo brasileiro, povo brasileiro. O Brasil é formado por um conjunto de indivíduos que ocupam o mesmo território, né? Quem mora em Cerejeiras faz parte também do povo cerejeirense, né? Porque é um conjunto de indivíduos que ocupam um território. Quem mora em Colorado é um outro povo. Por quê? Porque lá tem uma unidade política diferente daqui. Os vereadores, o prefeito de Colorado Oeste não é o mesmo de Cerejeiras, né? É diferente. Se a gente for pensar por essa ideia, ok? Então já dá mais ou menos para entender o que seria povos. O que vocês viram aqui em cima, né? Aqui em cima, são os 7 principais povos da Mesopotâmia. Se a gente estivesse nas aulas presenciais, a gente iria dividir em grupo, iria dividir esses temas para nós estudarmos e aprendermos de forma separada, mais detalhada. E nas próximas, no entanto, como nós estamos nas aulas online, fica um pouco mais difícil, né? Na próxima aula, eu vou começar a trabalhar um pouco mais sobre esses povos, porque cada povo tinha características culturais diferentes, ok? Continuando. Olha só, olha as principais cidades da Mesopotâmia. E esse é difícil falar os nomes, né? A gente começa lá, por exemplo, ó, claro que não tem uma mais importante do que a outra, né? Eu só listei assim, coloquei 9 ali e listei. Por exemplo, nós temos Kish, Assur, eu acho que é Lagesh, né? Nippur, Ur, temos a Babilônia, que eu acho que muitos de vocês conhecem, né? Já ouviram falar, Agade, Eridu e Mari, né? Então temos aqui uma lista das principais cidades que a gente encontrava ali na região da Mesopotâmia, da antiga Mesopotâmia.
E olha só como que eram as características das cidades da Mesopotâmia, né? As cidades eram protegidas por muralhas. Então, como havia risco, muito risco de invasão, né? Somente porque ali havia muita circulação de povos nômades e havia um interesse muito grande de outros povos em ocupar a Mesopotâmia, porque os solos eram férteis, né? As cidades eram protegidas por muralhas e suas construções mais altas eram os templos. Chamavam os templos de zigurates. Zigurates. Aqui nós chamamos os templos ou templo ou igreja. Né? Os muçulmanos chamam os templos de mesquita. Né? Já os mesopotâmicos, né? Eles chamavam os templos de zigurates. E a religião dele, dos mesopotâmicos, era totalmente diferente da nossa religião atual aqui no Ocidente, né? A gente vai aprender um pouco mais daqui a pouco. Então a gente percebe aqui, ó, até peguei o canetão, então a gente vê que a cidade ela era toda amuralhada, né, para proteger. A sociedade era constituída por um rei que exercia o poder superior, né, um poder absoluto. Porém, os prédios, as construções mais altas eram o quê? Eram os templos aqui, ó, em zigurate. Se a gente for analisar aqui, nessa representação, é o prédio mais alto. Né? Tranquilo? Então, muitos arqueólogos e pesquisadores, quando vão para a Mesopotâmia, a região da Mesopotâmia, fazer estudos, eles encontraram muitas ruínas das cidades antigas. Né? Então aqui eu mostrei para vocês, estou mostrando aqui para vocês alguns resquícios. Isso aí chega a ter uma idade histórica de mais de 3.000 anos. Né? São construções de mais de 3.000 anos, né? Que estavam soterradas e que os arqueólogos vão escavando, escavando, escavando e descobrindo a história através dessas escavações. Né? Aqui, ó. Vamos lá para o comércio? Tecnicamente, nesse período ainda, eu não havia esse negócio de você... Ah, eu quero comprar um peixe, vou comprar um peixe para fazer um peixe assado, frito ou ensopado. Vou ali, vou pegar um dinheiro e vou comprar. Não havia esse negócio de você ter um dinheiro e comprar. Não. Na Mesopotâmia, o comércio era a base de troca. Ah, eu produzi, né, para o meu sustento. Se sobrou, eu posso trocar ali com o meu vizinho. Ah, eu pesquei ali 10 peixes, eu preciso só de 5. Então, sobrou 5. Vou trocar ali com o meu vizinho. Vou trocar com farinha. Ele produz farinha. Produziu bastante, sobrou, então fazemos a troca. Né? As cidades começavam a comercializar aquilo que não necessitavam. Então, tudo que eles produziam, e produziam muito, quando excedia, quando sobrava muito, eles começavam a comercializar com quem passava por ali, né? Com os seus próprios moradores. Isso gerou as primeiras trocas comerciais que se tem notícia. Então, as primeiras trocas comerciais de produtos que nós temos registrados na história da humanidade, né? A gente vai encontrar lá na Mesopotâmia, certo? Ó, foi em função dos rios, de suas cheias periódicas e da construção de canais de irrigação que a agricultura se desenvolveu na Mesopotâmia. Lembra que no conteúdo anterior, quando nós aprendemos sobre o Antigo Egito, e eu vou retornar esse conteúdo quando retornarmos às aulas presenciais, para fixar mais esse conteúdo, a gente aprendeu que a vida do Antigo Egito era nas margens do rio Nilo, que é o principal rio do Egito. Então as pessoas viviam ali às margens do rio Nilo. Eles consideravam o rio Nilo como o rio da vida. Né? E não era diferente na Mesopotâmia. A Mesopotâmia era um território entre dois rios, o Tigres e o Eufrates, né? E as pessoas moravam ali às margens do rio e eles plantavam as margens do rio. Né? No período das cheias era o período mais fértil, porque as águas enchiam, transbordavam e
alagava a região assim, margeando o rio, né? Margeando o rio. E que facilitava, criava, né? Facilitava a construção de canais para poder irrigar a agricultura, certo? Ó, em certas épocas do ano, os rios Tigres e Eufrates enchiam e inundavam suas margens. Essas cheias fertilizavam o solo, favorecendo ainda mais o desenvolvimento da agricultura e pecuária. Olha o que eu coloquei aqui. Entre os principais alimentos cultivados estavam o quê? Olha só, o trigo, a cevada, o centeio, legumes e hortaliças, frutos como a tâmara, linho e algodão, né? Entre os principais animais criados estavam as ovelhas, os cabritos, os carneiros e ovelhas, eu acabei repetindo aqui, né? Porco, né? Os pastores trocavam seus produtos com os agricultores e ambos realizavam trocas com os habitantes das cidades. Eles também criavam o quê? Bois e jumentos, cavalos e camelos. Esses últimos, né, que são os cavalos e camelos, eles eram utilizados como meios de transporte, como a imagem aqui ilustra, né? Então há alguns registros que mostram que o uso dos cavalos e dos camelos eram utilizados como transporte. Continuando aqui no comércio, né, com os produtos importados, eles importavam também produtos de outros lugares. Né? Lembrando que, segundo a história, o comércio de trocas começou por lá. Então, eles importavam madeira, metais, marfim e pérolas. Os mesopotâmicos também fabricavam armas e joias, que eram depois exportados. Exportados é o quê? Eu produzi aqui e vou exportar para outro lugar. Exportar é enviar um produto para outro lugar. Importar é você comprar ou trazer um produto de outro lugar, né? Mas também vendiam para outros povos produtos como tecidos, lã, né, das ovelhas e cereais. Então, o comércio era muito grande, né? Muitos povos ali na Mesopotâmia eram muito ricos porque produziam bastante, né? Produziam bastante e o comércio era muito movimentado. Qual é a sociedade ali da Mesopotâmia? A sociedade mesopotâmica era hierarquizada. A gente viu quando nós estudamos sobre o Antigo Egito, a gente viu que a sociedade egípcia também era hierarquizada. Começava lá no topo da pirâmide, que era o faraó, e terminava lá na base da pirâmide, que era o quê? Os escravos. Né? Não era muito diferente da Mesopotâmia. Né? O rei era o líder que tinha o poder político e militar. Era por meio da cobrança de impostos e da guerra que o rei fortalecia o seu poder. Certo? Aqui nós temos uma imagem histórica arqueóloga do que sobrou de um palácio real, né? O palácio era uma construção grandiosa, perdão. E aqui a gente vê uma ruína de um palácio, né? Olha como que era organizada a sociedade na Mesopotâmia. Ela era organizada da seguinte forma. Vou começar aqui, ó. Era formada pelos cidadãos comuns. Os cidadãos comuns eram os fiscais, os escribas, comerciantes, artesãos, criadores de gado e camponeses e soldados. Então, todas essas pessoas eram consideradas como cidadãos comuns. Aí nós tínhamos a aristocracia, que era um outro grupo de pessoas dentro da sociedade da Mesopotâmia, que eram os aristocratas, né? A camada social mais privilegiada, ou seja, os mais privilegiados, os mais ricos, as pessoas com maior relevância, maior importância na sociedade mesopotâmica, que eram o rei e sua família, os nobres, os sacerdotes, né? E os chefes militares. Certo? Lá embaixo, no final, olha só.
Nós tínhamos os escravos, né? Os escravos eram os prisioneiros de guerra ou pessoas livres que haviam perdido a liberdade por não pagar as suas dívidas. Então, muitas pessoas que não pagavam impostos acabavam se tornando escravos, né? Eram pessoas livres, né? Mas perdiam a sua liberdade, né? Pagavam suas dívidas, devia ao Estado, né? Então, a sociedade mesopotâmica era formada basicamente da seguinte forma, certo? E a religião? Os mesopotâmicos eram politeístas. O que são politeístas? Politeísmo é uma religião politeísta, uma religião que crê e acredita em vários deuses. Poli, vários, né? Teísmo, Deus, né? Que acreditam em vários deuses, ou seja, acreditavam em vários deuses. Seus deuses tinham uma forma humana, deuses antropomórficos, forma humana, só que eram temperamentais, poderosos e imortais. Então, até vou mostrar alguns deuses aqui. Aqui embaixo eu até fiz uma marcação aqui, ó, os deuses, segundo os mesopotâmicos, eles casavam, tinham filhos, ficavam tristes, zangados e podiam ser cruéis, invejosos e caridosos. Então, os deuses na Mesopotâmia, né, os deuses mesopotâmicos, eles eram temperamentais. Dia que talvez ele não acordava tão feliz, tão bem, né? Bravo. Tem dia que acordava bravo, tinha dia que ele estava disposto a ajudar, tinha outro dia que não estava disposto a ajudar, não, né? Olha só como que eram os templos, os zigurates, né? Os zigurates, ó, representavam a morada dos deuses na terra. Neste local, os mesopotâmicos faziam diferentes rituais, oferendas, práticas mágicas e sacrifícios de animais, certo? Olha só, uma ruína de um zigurate, né? E os principais deuses mesopotâmicos. A gente tem aqui o Anum, né? Deus Pai. Temos o Ishtar, né? Deusa do amor. Eu acho que é Ishtar, né? Que se fala, né? Temos o Enlil, que é o deus dos ventos. Shamash, que é o deus do sol. A gente vê que os deuses mesopotâmicos tinham uma ligação também com as relações naturais, né? O deus do sol, o deus dos ventos. Lá temos também o deus da água doce, das águas doces, né? Que é o Enki. Desculpa aí o barulho da moto, passou uma moto aí na rua. Então, olha só, vários deuses, né? Vários deuses mesopotâmicos. Então, a Mesopotâmia não era a religião mesopotâmica não era constituída somente por um deus ou por dois deuses. Era formado por vários deuses, era politeísta. Aqui, por final, uma das personalidades históricas que nós vamos aprender mais para frente, também um pouquinho de cada um. Temos aqui ó, o Assurbanipal, né? Eu acho que é assim que fala, né? É assim que fala. O Hammurabi é mais fácil. Temos o Sargão e temos olha que assim, na história da Mesopotâmia, eu conheço bem a história da Mesopotâmia, mas assim, de todos ali, o que eu mais conheço, o que eu mais ouvi falar é de Nabucodonosor. Nabucodonosor, né? Nome difícil, né? Nabucodonosor. Nabucodonosor. Fala 3 vezes. Né? Nabucodonosor, Marduk e Tiglat-Pileser. É diferente. Dá para colocar o nome dos filhos de vocês desses nomes aí. Eu lembro que Nabucodonosor, eu digo que conheço mais, principalmente por causa do livro de Geografia Bíblica, né? Que tem alguns trechos históricos que na Bíblia, lá no Velho Testamento, vai falar que Nabucodonosor era rei da Babilônia e certa vez, não vou me lembrar muito do contexto histórico, eu prometo que eu vou, quando a gente for estudar sobre Nabucodonosor, vai ter bastante detalhes sobre ele,
Lembro que, segundo a Bíblia, uma mão veio assim e escreveu na parede assim, Mene Mene Tekel Parsim. E na tradução, né, dizia que Nabucodonosor era Deus mandando uma mensagem para Nabucodonosor, e a qual ele, nessa mensagem, dizia que ele perderia o poder do trono, né, na Babilônia. Então tem todo um contexto histórico que eu conheço sobre Nabucodonosor. A gente vai aprender um pouquinho sobre os principais aqui, certo? Beleza? Senhores, então é isso. Deu 30 minutos de aula, foi até bastante, né? Eu vou deixar alguns exercícios para vocês fazerem. Se vocês tiverem dúvidas, entrem em contato. Se não ficou legal a explicação aqui, a aula, entre em contato, avise, eu posso regravar a aula, posso produzir um outro conteúdo. Se talvez vocês quiserem dar uma sugestão, pode dar uma sugestão, estou aqui para ajudar. Eu ainda estou aprendendo ainda a me acostumar com essa câmera me olhando aqui, né? Então, não fiquem em dúvidas, certo? Não fiquem em dúvidas. E põe dúvida, entre em contato com o professor. Eu estou aqui para ajudar vocês. Beleza? Feliz Natal a todos e até a próxima.